Olá, se você não me conhece ainda, meu nome é Sara. Esse canal é o Entre Linhas e Consciência, um canal que eu desenvolvi para que a gente possa fazer leituras edificantes e refletir um pouco sobre essas leituras. O livro que eu estou lendo é o De Jesus para Você e hoje a gente vai ler o capítulo 28, Os Males da Ansiedade. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. A ansiedade vem se transformando em um dos maiores inimigos do homem contemporâneo. Como se a vida não lhe favorecesse com a bênção do tempo, e ignorando a lição de que tudo acontece no momento certo, invigilante o homem tenta viver hoje o que pode ser vivido amanhã. Nessa inquietação angustiosa, ele não vive nem hoje e nem o amanhã. Jesus, psicólogo inigualável, conhecedor dos efeitos nocivos da ansiedade que escraviza os adeptos do imediatismo, advertia: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não quis Jesus ensinar que devemos ser negligentes com relação ao futuro. No entanto, convidou-nos a vencer a inquietação, a preocupação exagerada, ou seja, a ansiedade. Não nos esqueçamos de que os momentos de cada dia são valiosos. A natureza nos ensina a não pular etapas para que não soframos a penalidade através dos resultados indesejáveis. O homem ansioso no desejo de antecipar o que imagina ser importante, embora na maioria das vezes não passe de ingênuo capricho, atrai também dores e contrariedades sobre si. Todo fruto colhido antes do tempo apresenta sabor desagradável. O lavrador, ao lançar a semente ao solo, tem que se submeter ao sacrifício da espera. Somente assim será beneficiado com o sucesso da colheita. O benfeitor espiritual Emmanuel afirma que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra, e que precedem sempre a ação de cair. Não são poucos os que, não sabendo esperar dias melhores, que poderiam muito bem ser conquistados com mudanças de atitude e trabalho, ansiosos precipitam-se pela porta ilusória do suicídio. É verdade que a ansiedade é natural e necessária. No entanto, quando exorbita, torna-se causa de muitas enfermidades e decisões impossíveis, requerendo séculos para a devida reparação. Em qualquer circunstância, devemos trabalhar a mente para podermos manter a serenidade. Dessa forma, não sofreremos antecipadamente por algo que poderá nem acontecer. Mesmo que a vida nos acene com acontecimentos desagradáveis nas áreas da saúde, da afetividade, das relações familiares e profissionais, mantenhamos acesa a chama da esperança, entregando a Deus as nossas aflições, recordando a advertência do Mestre inesquecível. Tenho-vos dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente Deus, que tem o poder de mudar o tempo, permitindo a tempestade, também tem o poder de agir no tempo certo, permitindo que o sol surja com todo esplendor. Que mensagem linda, né? Muito bonita, de paz para o nosso coração ansioso. E muitas vezes a gente, devido às atribulações da vida, às adversidades que a gente passa, a gente acaba criando em nosso coração uma necessidade muito absurda de que as coisas elas deem certo para a gente, de que elas caminhem no trilho que a gente entende que seja o trilho que nos levará ao caminho da felicidade, da paz, né? E muitas vezes essa ânsia de viver essas coisas que a gente acha que nos fará bem, que nos trará paz, que nos trará felicidade, faz com que a gente adoeça no meio do caminho. Jesus ele já previa isso, e muitos foram os momentos em que ele nos acalmou diante das nossas angústias internas. E é muito importante que a gente compreenda a necessidade que a gente tem de fortalecer a nossa fé no futuro. Porque a ansiedade, ela não deixa de ser também uma falta de fé, uma falta de credibilidade naquilo que a gente se propõe a estudar, se propõe a manter fortalecido no nosso coração, que é o amor a Deus,
E quando a gente ama a Deus, a gente entende que Ele sabe o que é melhor para nós e qual o tempo das coisas acontecerem. O problema é que a gente quer se antecipar ao que há de acontecer. E muitas vezes aquilo que nos preocupa tanto nem vem a acontecer. E se acontece, com fé, com perseverança, com resiliência, com foco, com objetivos claros, a gente vai conseguindo driblar as adversidades. Então, o que eu tenho percebido no decorrer da minha própria vida é que Deus nos dá a habilidade para resolver qualquer adversidade. Basta que a gente se conecte com Ele, basta que a gente se prepare para resolver aqueles problemas, porque os problemas eles não acontecem para nos parar, eles acontecem para que a gente elabore habilidades para resolvê-los. Os problemas eles são para serem resolvidos e não para nos parar. Muitas vezes a gente se sente enfraquecido porque a gente não tem o hábito de fortalecer a nossa fé, de fortalecer o nosso amor próprio, a nossa determinação, a nossa fé em nós mesmos também, porque a gente precisa ter fé em Deus acima de todas as coisas e fé em nós mesmos. Porque se a gente não acredita que a gente é capaz de passar por aquelas adversidades, nada vai conseguir fazer com que a gente acredite nisso, nem ninguém. Então, abaixo de Deus, abaixo do amor e da fé em Deus, a gente precisa ter credibilidade em nós mesmos, no nosso potencial. Mas a gente nunca vai acreditar em nós se a gente está o tempo todo burlando as regras que a gente mesmo coloca na nossa vida, as intenções que a gente mesmo determina para a gente. A gente nunca vai ter fé e credibilidade em nós mesmos se a gente não persevera nos objetivos que a gente sabe que é melhor para a gente. Se a gente não se orgulha das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, na verdade, o nosso desafio maior não é se preocupar com o que a gente pode conseguir amanhã, não. É se preocupar com o que a gente está fazendo hoje para ser melhor. A gente precisa se preocupar com o que a gente pode construir de melhor na nossa vida hoje. Como a gente pode se estruturar, se fortalecer, amadurecer, como a gente pode melhorar ainda mais as nossas habilidades para que a gente tenha armas para lutar contra as adversidades quando elas se apresentarem na nossa vida. A gente está fortalecido na nossa fé para quando as doenças do corpo físico nos atacarem, para a gente conseguir driblar essas dificuldades, para a gente ficar bom dos nossos males, para a gente ter fé no nosso futuro, para a gente ter fé na nossa cura. Então, que a gente possa fortalecer a fé em Deus em nós, porque com fé em Deus a gente consegue driblar qualquer perigo, qualquer dificuldade, qualquer mal que se apresente em nossa vida. Então, fortalecer a fé, o amor, faz com que a gente se arme, que a gente coloque uma armadura para lutar contra tudo. Então, eu acredito que o nosso maior desafio não é com o amanhã, é com o hoje. A gente vive em busca de um propósito para a nossa vida. Muitas vezes a gente se pergunta o que a gente está fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Ninguém gosta de mim, ninguém está do meu lado, eu me vejo sozinha, eu me sinto só. A minha batalha é uma luta constante que muitas vezes eu não venço. E por quê? Para quê? Então, para mim, o nosso maior desafio aqui na Terra, o nosso maior propósito é o de crescimento espiritual, é o de fortalecimento das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, é começar a trabalhar os nossos defeitos, as nossas limitações e ir buscando nos fortalecer, buscando conhecimento. Qual é a sua dificuldade hoje? Sua dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, busque na literatura, na leitura, nos vídeos, aonde for, habilidades para você se comunicar melhor, para você interagir melhor, para você ter mais paciência com os defeitos dos outros, para você ter mais flexibilidade com as limitações, porque muitas vezes a nossa intolerância é que faz com que a gente não se relacione bem. Muitas vezes a nossa falta de interpretação é que faz com que a gente não entenda o que os outros estão querendo dizer. Então, muitas vezes não é sobre os outros, é sobre nós. Então, que a gente possa fazer esse movimento de se melhorar, de estudar mais, de entender mais o ser humano, de entender mais o comportamento humano, por que as pessoas são assim, por que as pessoas sentem assim, por que as pessoas fazem dessa forma, porque à medida que você vai conhecendo o ser humano, você vai aprendendo a lidar melhor com ele. Qual é a sua dificuldade hoje?
se conhecer, então pratique o autoconhecimento, busque materiais que possam te possibilitar essa imersão em si mesmo, porque hoje a gente tem acesso à internet. Antigamente, para a gente ler um livro, a gente precisava de uma biblioteca central da cidade. Hoje a gente abre o celular e lê um livro, a gente baixa um PDF e lê um livro. Está com dificuldade de compreender? Então busque um material que te ajude a ler, que te ajude a interpretar. Busque vídeos que te ajudem a refletir sobre aquilo que você lê, como um canal como esse, por exemplo, onde alguém está lendo e explicando resumidamente aquilo, fazendo uma reflexão sobre aquilo que está lendo, porque te ajuda a abrir um pouco a cabeça, a ter insights, a fazer você pensar um pouco mais sobre aqueles temas que talvez, se você não tivesse visto esse vídeo hoje, você não refletiria sobre o assunto. Então existe uma maneira da gente crescer, basta que a gente procure e se concentrar nessa mudança de hoje faz com que diminua um pouco a ansiedade do futuro. Eu tenho feito isso, eu tive um diagnóstico recente de ansiedade grave por conta de várias situações que aconteceram na minha vida e que estavam me criando essa ansiedade pelo futuro, pelo dia de amanhã, os medos, as inquietações. E me concentrar no presente tem feito muita mudança na minha vida, no meu emocional, no meu psicológico, e eu indico que todos façam isso. Leia mais, estude mais, se conecte mais com Deus e viva no hoje, porque é viver agora, fazendo tudo o que você precisa de melhor agora, que vai fazer com que você tenha um futuro um pouco melhor. Então, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que você continue aqui comigo para a gente ler todinho esse livro e outros que eu quero trazer, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.